Pronto, professor, estamos ao vivo, tá? Ok. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Chiara França, docente do curso de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sede. Hoje iremos receber no nosso canal o professor Dr. Écio Costa. A sua apresentação tem como título Cenário Econômico Brasileiro de 2020 a 2022. Antes de iniciar a apresentação, irei fazer um breve comentário sobre a sua short bio do nosso convidado. É economista, com mestrado e pós-doutorado em economia, professor de economia da UFPE, colunista da CBN Recife e do Diário de Pernambuco, pesquisador com mais de 60 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e autor de mais de 10 livros na área de economia. Bem, a realização desse evento busca expor um pouco sobre a atual situação econômica do Brasil, do país e do mundo, né? Os motivos que impulsionam a alta da inflação, as medidas tomadas pelo governo na tentativa de contê-la e as principais perspectivas para o futuro. Professor Écio Costa, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer tê-lo aqui. Bem, boa noite, professora Chiara, boa noite ao pessoal que está acompanhando, assistindo, e sem mais delongas, eu vou dar início aqui à apresentação para a gente discutir um pouco sobre o que está acontecendo aqui na nossa economia, né, e como que isso pode mudar aí nesse horizonte de curto prazo, né, o restante de 2021 e também 2022. Geralmente, quando eu dou essa palestra, faço essa apresentação, eu começo pelo horizonte, pelo cenário internacional, tá? Mas antes, só apenas me apresentando novamente, né, eu fiz graduação em economia na UFPE e depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz o mestrado, PhD e pós-doutorado, lá na Universidade da Geórgia, né, e voltei como professor na UFPE em 2002, onde estou lá desde então. Então, tenho essa carreira acadêmica, tenho um pouco de trabalho de consultoria também, consultoria empresarial, e sou colunista de alguns meios, como você mencionou, né, da CBN, de Recife, de Caruaru, da Grande Rio FM, Petrolina, da Marano FM, lá em Garanhuns, e também do Diário de Pernambuco, né, na parte escrita. Para a gente estar falando sobre cenários, como eu disse, eu vou primeiro começar pelo cenário econômico externo, para a gente entender mais a repercussão disso na economia brasileira, né, até porque a gente tem relações, né, com diversos países e sofremos muitas das mudanças que acontecem lá, trazem impactos aqui na nossa economia. Para falar de cenário internacional, a gente tem que falar, na realidade, em grande parte, dos Estados Unidos e da China, né? São as duas grandes potências mundiais, né, que trazem impactos na realidade do nosso país e da maioria dos países. Lá nos Estados Unidos, você teve uma eleição do Biden, né, com a guinada aí de republicanos para democratas, com a mudança na política, e que traz aí um pacote de 6 trilhões de dólares, né, que vão trazer vários investimentos e uma mudança na economia americana, né? Esse pacote de 6 trilhões, ele é dividido em auxílios emergenciais, né, para ajuda do combate à pandemia, um investimento importante em infraestrutura, tecnologia e transição verde, e também um investimento na questão da rede de proteção social. Esse pacote de 2,3 trilhões ele está em discussão no Congresso americano e provavelmente teremos aí um aumento nos impostos que são pagos por lá. Tanto é que Biden vem capitaneando no G7 um acordo
né, para, inclusive, colocar uma tributação mínima de 15% sobre as 100 maiores empresas mundiais. Isso precisa ser monitorado, porque vai trazer repercussão em diversos países, inclusive no Brasil. A China, né, é a principal, como digo aqui, postulante à potência econômica mundial, né, e também a principal parceira econômica do Brasil. Foi a que menos sofreu com a pandemia do Covid, tendo um crescimento de 2,3% em 2020. As exportações brasileiras para lá têm batido recorde após recorde, só que agora, nesse momento mais recente, a questão do episódio Evergrande, né, que é a empresa imobiliária, uma das maiores empresas incorporadoras imobiliárias do mundo, que está lá na China, vem trazendo ameaças de entrar em falência, né, o que pode trazer o estouro de uma bolha imobiliária que vem se montando lá na China. E isso pode trazer repercussões aqui para o Brasil, né, que é um grande exportador, né, de commodities agrícolas, mas também minerais, que aí é onde estaria muito impactado, né, com uma quebra ou com uma redução no ritmo dessa indústria de construção civil lá da China. Então, isso é algo que o Brasil precisa estar monitorando bem de perto. Com a pandemia, esse gráfico é muito interessante, que ele mostra o índice, né, de commodities, tá? E aí, como vocês podem ver, você tem os metais industriais, tem energia e tem as commodities agrícolas. E nessa área sombreada aqui é justamente o período da pandemia. Vocês podem ver que houve uma aceleração nos preços de todos esses tipos de commodities. Isso por conta de estímulos fiscais, né, como a gente já discutiu, fiscais e monetários, um novo super ciclo de commodities que vem também acontecendo, a recuperação da economia muito baseada na indústria, já que as famílias estavam muito em casa, sem poder consumir serviços, e a oferta muito impactada com a disrupção logística que aconteceu por conta da pandemia. Portos que foram fechados, navios que foram impedidos de fazer o descarregamento em determinados portos, até aquele episódio lá do navio que ficou encalhado, lá no Egito. Tudo isso trouxe uma problemática para essa questão dos preços, né, pelo lado da oferta. Também, como eu mencionei, o plano Biden lá traz um aumento das expectativas em gastos com infraestrutura e com transição energética, né, aquela questão do ESG, de você ter empresas e países cada vez mais preocupados com o meio ambiente, traz também impactos, porque esse processo de transição demanda muitos insumos. Então, a gente vive realmente um momento de pressão, né, sobre as commodities agrícolas. Então, isso está trazendo uma distorção, né, e temos os estímulos fiscais apresentando, inclusive, uma distorção até muito fora da realidade. Lá nos Estados Unidos, que já teve uma bolha imobiliária no passado, naquela crise do subprime que a gente teve lá em 2008, está vivenciando novamente uma forte expansão no setor imobiliário, né, com valorização enorme dos imóveis, com juros baixos, né, a taxa de juros básica lá dos Estados Unidos está entre 0 e 0,25% ao ano, continua nesse patamar, e as famílias com recursos, né, de auxílios emergenciais estão consumindo, né, cada vez mais e comprando imóveis. Então, não só investindo na bolsa, fazendo com que as bolsas americanas tenham batido recorde após recorde, mas também trazendo pressão aí no mercado imobiliário. Então, é um momento de muitos estímulos fiscais, né, que e que já está trazendo consequências. Como você bem mencionou, Chiara, no começo da nossa conversa, a questão da inflação
é uma problemática não só agora no Brasil, como também nos Estados Unidos, na zona do euro, no Japão. Você vê uma pressão inflacionária forte nesses todos esses países e regiões, fazendo com que a inflação fique acima do teto da meta desses países. E isso tem muito a ver com os estímulos fiscais. Falando aqui no Brasil, né, trazendo aí isso para dentro do nosso país, aí você tem uma Selic, né, que chegou a um patamar de 2% ao ano, né, essa foi a mínima da série histórica. Vale lembrar que não tanto tempo atrás, em 2015, a gente chegou a 14,25%, isso aí foi naquele período do impeachment de Dilma, né, onde havia muita incerteza no mercado, e aí, após essas incertezas diminuírem, o teto de gastos ser aprovado, você começou a ter uma redução, né, na taxa Selic, e com a pandemia a gente chegou a esses 2% ao ano, até porque no ano passado, em determinado momento, a gente teve deflação de preços, né? Só que agora, esse ano, na realidade, do segundo semestre em diante do ano passado, os preços começaram a pressionar bastante a economia brasileira, né, através de aumentos, primeiro do IGPDI, do IGPM, e agora mais recente do IPCA, né? Então, para combater essa escalada da inflação, o Banco Central usa como sua ferramenta justamente a elevação da taxa de juros. E a mais recente foi agora, em 22 de setembro, com elevação para 6,25% ao ano. Isso deveria trazer uma relação muito direta com o dólar. E, de fato, lá em junho, isso até ocorreu. A gente chegou a ter o câmbio, o dólar se desvalorizando em relação ao real e ficando abaixo dos R$ 5. Só que de lá para cá, a gente começou a ver uma turbulência política muito forte, né, que mesmo com a Selic muito elevada em relação aos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos continua em 0%, aqui foi para 6%, esse diferencial deveria ajudar para que a moeda continuasse se desvalorizando, ao mesmo tempo onde o Brasil vem batendo recorde, como eu já mencionei, do saldo da sua balança comercial. Então, esses dois fatores deveriam derrubar o câmbio, mas a gente não está vendo isso acontecer por conta de conturbações políticas, né, e também de muitas incertezas com relação à questão fiscal. Como eu disse, o IPCA ele vem nesse ritmo se acumulando mês após mês. Chegamos aí em agosto a 9,68% no acumulado de 12 meses, né, após uma elevação de 0,87% nesse mês de agosto. Quando você olha agosto de 2020, a inflação tinha sido de 0,24%. Tá? Então, vamos ter nos próximos meses uma manutenção de inflação no patamar elevado como esse, e nos próximos dias teremos inclusive a divulgação do mês de setembro, onde se a inflação de setembro ficar acima dos 0,64%, muito provavelmente a gente chega a uma inflação aí de 2 dígitos, uma inflação de 10%. Tá? Então, isso é bastante preocupante porque, inclusive, deteriora o poder de compra das famílias, principalmente dos mais pobres. O IGPM, que é a inflação do atacado, essa vem desacelerando. Isso é, na realidade, uma notícia boa, né, mostrando que o forte da inflação, o mais pesado da inflação, ele já aconteceu. Né? Vejam que em determinados meses o IGPM chegou a crescer, a subir mais de 4%, mas nos últimos meses ele tem ficado em patamares baixos. Então, vale lembrar que o IGPM médio, que a gente chama de inflação no atacado, né, e o IPCA é a inflação lá na ponta, no varejo do consumidor. E essa inflação inicialmente acontece no IGPM e depois é transmitida para o IPCA. Então, é provável que a gente tenha uma diminuição
nessa transmissão de inflação, e aí 2022 a inflação deve ceder, né, e a perspectiva é que você tenha uma inflação mais próxima do teto da meta para 2022. Mas esse ano, 2021, esqueça, né, a situação já está bastante comprometida. Falando agora um pouco sobre PIB, né, a gente tem aí a divulgação que foi feita para o PIB do segundo trimestre, né, a gente teve uma queda de 0,1%, vejam como chama bastante atenção, né, no período pandemia a gente teve uma queda de 2,3%, depois de 9%, e aí houve essa retomada, né, em termos percentuais, né, um crescimento de 7,7%, é mais ou menos aquela retomada em V, né, que o Paulo Guedes falava bastante, e depois o ritmo de retomada foi diminuindo, e o segundo trimestre a gente teve essa queda de 0,1%, que é praticamente um 0 a 0. Vamos ver como que o terceiro trimestre se comporta, mas é importante dizer que, a nível Brasil, aqui em Pernambuco também, o PIB ele é representado por mais de 70% do setor de serviços. E no terceiro trimestre, o setor de serviços, devido aos avanços com a pandemia, com a vacinação, né, diminuindo a mortalidade, aumentando o número de pessoas vacinadas, esses avanços têm permitido uma maior liberação do setor de serviços, que aí tende a se recuperar e vai ter provavelmente um aspecto positivo no PIB. A OCDE, né, ela tem divulgado algumas previsões, né, relatórios de tempos em tempos, e aí você tem essas perspectivas, né, para o Brasil e para o resto do mundo, mostrando aí que o Brasil tem segundo a OCDE, uma previsão de crescimento para esse ano de 5,2%, o mundo de 5,7%, né, e alguns países com destaques aí bem mais positivos, né, do que o Brasil. Para o ano que vem, né, segundo a OCDE, nosso crescimento deve ficar em 2,3%, enquanto que o mundo vai ter um crescimento mais do que o dobro de 4, quer dizer, quase que o dobro de 4,5%. As vendas no varejo, elas têm se mostrado importantes, né? Foram positivas nesses últimos meses analisados, e quando você vai olhar os setores, né, que fazem parte do varejo, nem todos eles se recuperaram ao nível pré-pandemia. Então, é uma retomada desigual. A mesma coisa tem acontecido com a indústria. Hoje foram divulgados os dados da indústria, né, que apresentou uma queda, e muitos setores dos 26 setores que são estudados pelo IBGE, somente 7 deles já estão acima do nível pré-pandemia, no setor industrial, enquanto que outros setores, a grande maioria dos setores, ainda não se recuperou. Então, é uma recuperação lenta e difícil, né, para todos esses setores. Falando agora um pouco sobre Pernambuco, você tem um dado para o segundo trimestre que apresenta uma queda de 0,1%, que por coincidência, né, foi no mesmo patamar que a queda observada para o Brasil. Então é aquela coisa, um não pode falar mal do outro porque os dois tiveram justamente o mesmo desempenho, né, uma queda de 0,1%. E essa queda, quando a gente vai olhar, o que trouxe ela para baixo foi justamente o setor de serviços, que aqui no estado de Pernambuco, o PIB do setor de serviços representa mais de 75% do PIB total. Então ele teve uma queda de 0,2%, o que terminou puxando o resultado geral para baixo, né, em 0,1%, apesar de um crescimento da agropecuária e também outro importante da indústria. Então a gente tem que entender um pouco, né, o que é que está acontecendo, como que isso vai se desdobrar nos próximos meses até o final do ano. E esse dado aqui desse gráfico é bastante interessante porque ele mostra justamente a arrecadação do ISS, né, e também da cota parte do ICMS para a Prefeitura de Recife. Vejam como há um aumento considerável da arrecadação. Claro, isso tem um pouco do efeito inflação, né, mas também mostra uma recuperação da atividade econômica importante
aí para os últimos trimestres desse ano. Esse dado aqui chama muita atenção, né? A gente tem o que eu gosto de chamar de dois Brasis, né? Você tem aí o Brasil do emprego formal e tem o Brasil do desemprego, do emprego informal, né? E os dados têm mostrado uma recuperação, saiu já, inclusive, o dado mais recente para o trimestre encerrado em julho, né? E está em 13,7%, a taxa de desemprego calculada pelo IBGE. Então, é uma redução contínua que vem acontecendo, mas quando você vai olhar em relação ao trimestre encerrado em julho do ano passado, a gente está basicamente no mesmo patamar. Atingimos um pico, né, um recorde de 14,7%, e esse desemprego vem caindo. Isso é do lado, né, da taxa de desemprego calculada pelo IBGE, através da PNAD contínua, que mostra não só o emprego formal, como também o informal. Aquela mão de obra de trabalhadores domésticos chamou muita atenção nesse último trimestre, e o setor de serviços, que vem respondendo a uma maior reabertura da economia, né, permitindo que você tenha mais contratações, e contratações essas também do mercado informal. No emprego formal, também já temos os dados até o mês de agosto, e você tem aí, no acumulado do ano, esse montante de 1,8, ele já chegou para 2,2 milhões de empregos formais líquidos sendo gerados. O que é que está acontecendo aqui? Aqui você tem um programa muito forte, que é o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, o BEM, que está ajudando para que as demissões, né, de empregos formais sejam postergadas, né, justamente por conta do uso desse programa, já que esse programa proíbe a demissão durante o período que está sendo utilizado. Então, como eu digo, tem dois Brasis aí, aquele do emprego formal e do emprego informal, e felizmente, aos pouquinhos, isso vem melhorando, né, com a taxa de desemprego que agora está em 13,7%. Mas, se você for olhar, por exemplo, no período pré-pandemia, a taxa estava em 11,6%. Então, aí tem 2 pontos percentuais ainda para cair, né, e vai depender muito do desempenho da economia nesses próximos meses, né, para ver se a gente vai ter uma recuperação, principalmente do setor de serviços. O que é que a gente viu aí de reformas estruturais? A gente teve, né, a reforma trabalhista, ainda lá com Temer, a imposição do teto de gastos, que foi algo muito importante, a reforma da Previdência, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, algo que eu gosto de comentar bastante, que é a Lei da Liberdade Econômica, que ajuda as empresas a desenvolverem mais negócios por conta da facilitação aos negócios, os novos marcos do saneamento básico e do gás, que devem trazer muitos investimentos importantes, né, para a economia, para o país, na realidade, e principalmente nessa questão do saneamento básico, onde temos um déficit significativo que tem implicação sobre saúde, sobre educação, sobre a produtividade das pessoas. Então, são alguns avanços importantes que a gente viu acontecendo, né, mas tem muita coisa ainda que precisa ser feita pela frente para que a economia brasileira cresça num ritmo mais forte. As reformas administrativa e tributária estão empacadas lá no Congresso, a gente não vê avanços significativos. Muito provavelmente, a gente já está em outubro, pelo que eu acompanho, eu não vejo muito empenho, né, do Congresso para colocar isso para frente. Ano que vem é um ano eleitoral, então essas pautas, que são pautas muito impopulares, não devem também progredir. Então, provavelmente, a gente só deve ver isso lá para 2023. E isso é muito ruim porque, principalmente a reforma tributária, ela ajudaria bastante para que a economia brasileira
pudesse ter uma melhor equalização com os impostos que são pagos, pois hoje no Brasil os produtos industrializados têm uma carga tributária muito elevada, né, chega a ser, em média, mais de 50%, enquanto que os serviços têm uma carga tributária muito baixa, em média, abaixo dos 20%. Então, você tendo essa equalização, você pode fazer com que os produtos fiquem mais baratos e os serviços eles tenham algum aumento, né, mas que, dessa forma, você consiga facilitar mais para que os tributos sejam recolhidos da forma devida. Até porque, quando você vai olhar nos rankings de competitividade do Banco Mundial, por exemplo, através do Doing Business, a questão tributária é um dos principais pontos que deixa o Brasil lá atrás na comparação com outros países, né, para a facilitação de negócios. Então, se você tivesse medidas para simplificação, unificando impostos, criando o IVA, né, que é de valor agregado, isso iria ajudar para que o Brasil pudesse crescer mais, gerar mais emprego, gerar mais renda, atraindo mais investimentos. Só que, muito provavelmente, isso vai ficar lá para frente. Com relação a privatizações, na linha aí, das possibilidades, temos a Eletrobras e os Correios, mas também aquela coisa, né, eu só acredito vendo, né, se realmente isso vai para frente, talvez a gente tenha aí no primeiro trimestre do ano que vem, pelo menos a Eletrobras sendo privatizada, e há um pacote de concessões muito importantes, né, para ferrovias, para também investimentos em portos, aeroportos, o que ajuda bastante através desses investimentos privados para que os produtos brasileiros ganhem competitividade, principalmente o agronegócio, né, para poder ter um escoamento mais eficiente, né, e ganhando mercados lá fora. Então, isso é também um programa importante que pode trazer números de investimentos significativos aqui para a economia brasileira, né? Mas um amplo programa de privatizações, eu acho isso muito difícil de vir a acontecer. Já temos aí alguns dados interessantes, né, de arrecadação do ICMS em Pernambuco, no Ceará, mostrando que a arrecadação está bastante elevada. Claro, tem também o fator inflação, como eu já mencionei, que termina empurrando essa arrecadação para cima, mas há também uma recuperação significativa, né, da economia dos estados, e, como eu disse, o terceiro trimestre deve trazer um resultado mais positivo. Algo que eu sempre recomendo, né, as pessoas acompanharem, inclusive de forma gratuita, você pode entrar lá no site do Banco Central e colocar seu e-mail, se inscrever para receber a newsletter semanal deles, é justamente a apresentação do Boletim Focus. Ele é divulgado semanalmente, esse é o mais recente, de ontem, na realidade é a data de sexta-feira, quando a pesquisa é feita, mas é divulgado na segunda-feira. Então, ele foi divulgado ontem, e ele apresenta sempre. Tem outras variáveis, tá? Mas essa aqui é a forma mais resumida, com variáveis macroeconômicas importantes, como a previsão de inflação, do PIB, do câmbio e da Selic, né? Isso é feito com mais de 150 instituições brasileiras, onde eles respondem semanalmente quais as expectativas deles para o encerramento de 2021, 2022, 2023, 2024. E vejam que o cenário hoje para o encerramento de 21 é de uma inflação em 8,51%. E isso semanalmente tem se elevado. Para o PIB, o caminho tem sido mais ou menos o contrário. Já houve expectativa mais positiva e ele vem desacelerando. E o câmbio vem aumentando, né? A expectativa é que encerre 2021 a 5,20, e a Selic está em 6,25 hoje, então a expectativa é que tenha mais 2 aumentos nas 2 próximas reuniões, fechando em 8,25. E aí você tem também as expectativas para os próximos anos. Vejam que a inflação cede bastante, né, em 2022, tá? Mas
em relação ao crescimento do PIB, ele também vai ser bastante baixo no ano que vem, com a manutenção de uma taxa de juros muito elevada. Então, como eu disse, eu recomendo que as pessoas acompanhem isso para sempre estar recebendo essa informação semanal, né, com as expectativas, né, do comportamento da economia por parte dos analistas financeiros. Outra coisa que me chama bastante atenção é que você tem um mercado imobiliário bastante aquecido aqui no Brasil, né? Eu escrevi isso na minha coluna lá do Diário Pernambuco, só que aí você tem uma elevação da Selic que pode comprometer essa pujança, né, de curto prazo que a gente está vendo no mercado imobiliário. Tá? Mas, de todo jeito, ainda há uma demanda muito forte, né? Nós temos um déficit habitacional significativo aqui no Brasil, e vejam que o financiamento imobiliário com recursos da poupança aumentou bastante nesses últimos meses, né? Mostrando que há uma demanda. Além disso, essa questão do trabalho remoto, né? Permitindo aí que você possa trabalhar da sua casa de praia ou da sua casa de campo, o que aumenta ainda mais esse mercado, né, para novos investimentos. Então, é um mercado que tem se mostrado bastante importante na economia pernambucana e economia brasileira. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer essa apresentação para a gente entender um pouco, né, sobre os cenários que a gente tem aí para esse ano e para o próximo ano. O ano que vem é um ano de muitas incertezas, né, com essa questão política, com o controle da inflação, se ele vai se dar mesmo, com a questão de quem deve se eleger presidente, que medidas vai tomar a partir de 2023, mas uma coisa também é certa, esse momento que a gente teve de forte expansão, com política monetária, fiscal, expansionista, ou seja, gastando muito, isso vai mudar muito no ano que vem, porque a conta chegou. E a conta chegou de que forma? Com inflação mais alta. Então, para conter a inflação, deve haver uma redução dessas políticas e um aumento das taxas de juros, fazendo com que a economia mundial e brasileira dê uma certa freada em 2023, diminua o ritmo até para conter esse grande problema que é a inflação. Então, queria convidar só o pessoal que está assistindo, que não segue ainda minhas redes sociais, basta procurar por Écio Costa no Instagram, LinkedIn, Facebook, no Twitter, no YouTube, eu tenho um canal lá também, e estou sempre comentando sobre economia e negócios por lá. Convido a todos aí, alunos e pessoas interessadas. Bom, muito esclarecedora a sua apresentação, professor. Os números são muito importantes para a nossa avaliação. Farei aqui uma pequena reflexão sobre o cenário atual brasileiro e, ao final, farei algumas provocações. Bom, todos estão me escutando aí, né, professor? Sim. Bom, o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2021 foi muito próximo da casa de zero, como o senhor mostrou aí, né? Sinalizando uma certa estabilidade em comparação ao primeiro trimestre. Considerando o terceiro trimestre de 2021, e mais especificamente o comportamento da indústria como um todo, né? Em agosto de 2021, a produção industrial nacional caiu em torno de 0,7%, né? Frente a julho. Isso demonstrou o terceiro resultado negativo consecutivo, né? Tendo o mês de junho, julho e agosto com quedas comparativas. Houve uma recuperação tímida no setor de serviços, né, especialmente no que diz respeito àquelas atividades que focam no lazer, tais como, falando dos últimos trimestres, teatros, restaurantes, cinemas, bares, etc., outros lugares que provocam aglomeração, né, são atividades que aglomeram. Então, observando esse fraco impulso, né,
que demonstrou a economia brasileira nesses últimos 2 trimestres, como podemos analisar a questão? Existem mais ventos a favor ou contra? Né? Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco até, eu vou dizer, um pouco pessimista, né? Apesar de visualizar uma luz muito fraca no final do túnel, né? Eu tenho esperança ainda, né? Então, eu visualizo mais ventos contrários, mas vamos fazer uma pequena reflexão aqui, tá? Bom, eu vou fazer uma pequena reflexão com relação à política monetária e fiscal atrelada à cambial. Com relação à política monetária, a gente, como o senhor até mostrou aí, né, observa uma inflação acelerada nos últimos 12 meses, né, traduzida com altas de preços nas commodities, o senhor mostrou aí muito bem os dados do IBGE, uma inflação acumulada na casa de 9%, nos últimos 12 meses, né? E alguns especialistas sinalizam que a inflação até o final do ano ficará na casa do 8%. Bom, pressões provocadas pelo câmbio desvalorizado, né? Todos nós sabemos que a moeda nacional desvalorizada encarece a cadeia produtiva, que precisa importar bens para alimentar a sua produção, né? Insumos. Pressões promovidas pela deficiência hídrica, né, que gera um colapso no setor energético, isso a gente vivencia atualmente, é de conhecimento comum que a nossa fonte principal de energia advém das hidrelétricas, e que quando essas faltam na oferta da eletricidade, né, ou reduzem devido a essa deficiência hídrica, o que compensa isso são as termoelétricas. Sabemos que essas termoelétricas, elas encarecem o preço final da energia, né, além de ser poluente, ou ser impulsionada pela queima de carvão. Bom, gás natural, carvão. Pressões promovidas pelo aumento dos combustíveis também são visíveis. Bom, sabemos que essas deficiências, né, provocadas pela alta da inflação, o câmbio desvalorizado, um colapso do setor energético que impulsiona os preços da energia elétrica, o aumento dos combustíveis, tudo isso reflete ou promove um efeito multiplicador nas cadeias produtivas, de forma que faz elevar os preços finais, né? Inclusive, o senhor apresentou aí os dados das commodities, enfim. Além disso, mina a confiança dos agentes econômicos. Então, nesse contexto que eu mostrei aqui, né, e está relacionado à política monetária, o que é que o governo faz? Ele aumenta as taxas de juros, até para segurar uma demanda, né, impedir que haja mais pressões sobre os preços. E, por outro lado, essa taxa maior também impede maiores desvalorizações cambiais, né? E aí evita, de certa forma, uma fuga de capitais. Bom, essa aí é uma prática que o governo vem tomando para ter o controle da política monetária e impedir que essas debilidades aí, elas aumentem e caiam num buraco profundo, vamos dizer assim. Quanto à política fiscal, a gente visualiza um déficit enorme, né, um déficit público, e que esse déficit ele está assim, vamos dizer assim, na largada de aumentar, esperando só a questão dos precatórios serem resolvidas, né? Até porque a gente está num cenário político, iniciando um cenário político para as eleições, e aí existe a necessidade de aumentar alguns custos, aumentar os gastos públicos no sentido de, por exemplo, beneficiar programas de assistências, enfim. Para quem está aí assistindo, sabe o que é os precatórios, né? É uma dívida do governo federal, referente a sentenças transitadas e julgadas no judiciário. Então, o governo precisa
ajeitar essa dívida, ou melhor dizendo, parcelá-la, né? Para depois pensar em um aumento, por exemplo, do Bolsa Família. Então, essa pressão sobre os gastos públicos afeta negativamente também o humor e a confiança dos agentes econômicos, né? Fazendo com que eles adiem seus investimentos e levem o dinheiro para fora do país, promovendo assim uma fuga de capitais. Sabemos que isso promove ainda mais a desvalorização cambial, né? E novamente temos um efeito multiplicador sobre as cadeias produtivas. Diante desse cenário, professor, eu sei que o senhor mostrou aí uma perspectiva de até um crescimento na casa de 1% do PIB para o próximo ano, né? Se eu não me engano, foi 1%. Alguns especialistas dizem que se o Brasil não crescer na casa dos 3% a 4%, vai existir um distanciamento ainda maior entre o Brasil e os principais países emergentes, né? Queria saber tua opinião sobre isso, qual o teu sentimento, e que esse sentimento não venha só apenas de dados, tá? Como eu te disse, eu tenho esperança, mas a luz está tão fraquinha lá no final do túnel, quando eu analiso os dados e observo as opiniões e o comportamento, inclusive, não só do cenário econômico, como eu resumi aqui, isso aqui é um resumão, mas da situação política, que promove uma certa estabilidade, e isso também interfere no humor dos agentes econômicos, né? Então, eu queria que o senhor nos dissesse qual a tua opinião com relação a isso, né? Bem, de certa forma, ao longo da minha apresentação, eu já fui tecendo um pouco das minhas expectativas com relação a esse encaminhamento, né, da nossa economia. A inflação no ano que vem ela deve ceder, mas aí vai ser um contexto também mais global, né, não só aqui no Brasil. E aqui o Banco Central autônomo vem exercendo o seu papel, né, de controle da inflação, que é o seu principal objetivo, usando a ferramenta que ele dispõe, que é a taxa de juros, né? Então, isso vai frear bastante a economia no ano que vem, né, com a taxa de juros a 8,5%, 8,25%. Isso faz com que muitos projetos que antes eram viáveis percam sua viabilidade, né? Faz com que o consumo das famílias dê uma freada, porque muitas análises de crédito vão se tornar inviáveis também, traz alguma repercussão no mercado imobiliário, porque produtos vão ficar mais caros, o seu financiamento. Então, isso realmente freia a economia para que você possa controlar a inflação. Aqui a gente, com a pandemia, teve política monetária, mas em termos só da questão dos juros, né? A gente não teve um expansionismo forte na parte monetária, né? Diferente lá dos Estados Unidos, onde o Fed estava comprando e continua comprando títulos e jogando dinheiro na economia, né? Aqui a gente teve uma política fiscal bastante expansionista para atenuar esses impactos com um auxílio emergencial, com a ajuda que foi dada aos estados e municípios. Isso tudo aconteceu no ano passado e trouxe aquele gasto excepcional lá acima de 600, 700 bilhões, né, que ficou fora, né, do cálculo lá da situação de déficit e superávit primário, né, ficou fora extra-orçamento. Esse ano, essa questão dos precatórios, como você bem colocou, é algo que preocupa muito, né, a questão do teto de gastos, e é bastante polêmico, porque é aquela coisa, o teto de gastos foi criado para que você tivesse realmente uma conta, né, não pode gastar mais do que gastou do ano anterior, corrigido pela inflação, tal, tal, tal. Aí você começa a trazer regras de exceção. Teve uma pandemia, é uma exceção. Tem os precatórios, deveriam estar dentro ou deveriam estar fora? Aí vem toda uma discussão, né? Porque não é uma coisa recorrente, é uma coisa extra, é como se fosse uma pandemia, então deveria ficar fora. Daqui a pouco você abre a porteira e fica tudo de fora, esse teto não existe mais.
aí isso compromete muito a credibilidade do país, que foi obtida com a criação do teto de gastos. Os juros futuros, é muito interessante isso, os juros futuros, após a imposição do teto de gastos, os de longo prazo, caíram drasticamente, imediatamente após isso. Tá? Então, quando você começa a abrir a porteira, esses juros futuros ficam cada vez mais elevados, né? E isso repercute nos juros de curto prazo. Então, você não vai conseguir uma estabilização econômica com juros baixos se você não tiver responsabilidade fiscal. Então, essa realmente é uma preocupação muito grande para esse ano, para o ano que vem. No curtíssimo prazo, tem um dado muito interessante, para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2019, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 74%. Em dezembro de 2020, foi para 89%, né, por conta da pandemia, dos gastos com a pandemia. Só que aí a inflação está vindo aí virada, né, e isso está repercutindo diretamente nas receitas do governo. E aí, sabe quanto é que está agora a relação dívida-PIB? Está em 82,7%. Né? Caiu de 89 para 82. Então, assim, no papel parece estar tudo muito bonito, né? Mas a inflação ela traz um custo, né? Ela se mantendo inerte, com sua inércia, isso empobrece muito a população, traz uma queda no crescimento econômico e precisa ser realmente combatido, né? Lá atrás, antes do Plano Real, era um problema seríssimo porque ela se retroalimentava. Isso, eu acho que é a maior preocupação que precisa ser combatida, né, nesse curtíssimo prazo. O crescimento vai ser mais baixo? Vai ser mais baixo, né, mas talvez a gente tenha surpresas, né? Ano que vem, por ser um ano eleitoral, você tem aí muitos políticos, gestores, né, que estão ocupando cargos no executivo, nos executivos, vão gastar, né, vão gastar em infraestrutura. Veja aqui em Pernambuco, há um programa de investimentos maciço, assim, massivo, né, que eles querem fazer, já que obtiveram o CAPAG, né, ou seja, obtiveram a capacidade de pagamento, então vão trazer financiamentos para fazer investimentos em infraestrutura. Então, isso pode ajudar também a movimentar a economia no ano que vem e, quem sabe, a gente tem um crescimento mais, um pouco melhor do que essa expectativa que o mercado tem hoje de 1%. A OCDE tem uma expectativa que é o dobro da expectativa do mercado brasileiro, né? Mas eu não sei, realmente é algo que a gente vai ter que ir vendo passo a passo. Uma coisa que chama muita atenção é que o setor de serviços, ele ainda não teve a sua reabertura plena, né? Ainda estamos muito aquém do nível pré-pandemia. Os dados estatísticos que são apresentados são ainda de um período de muitas restrições do setor de serviços. E como eu disse, tanto no Brasil como em Pernambuco, você tem o setor de serviços representando mais de 70% do PIB. Então, à medida que você solta esse setor, né, que você pode ter todas essas atividades que você mencionou com a maior abertura, mesmo que seja gradual, ela vai acontecer e aí você consegue puxar mais a economia. A grande aposta, inclusive para o Nordeste no ano que vem, vem do turismo, né, para você ter uma ideia. Com o dólar nas alturas como está, com essas restrições e complicações pela pandemia para você fazer turismo no exterior, o brasileiro está se voltando para o turismo nacional e para o turismo nordestino, né? Então, semana passada, o Valor Econômico fez uma matéria justamente sobre as perspectivas para o ano que vem. Eu até contribuí, dei entrevista também para eles, e o ponto principal que eles mencionaram de retomada para a região Nordeste é com o turismo. Tá? Então, assim, a gente tem que ver um pouco quais são as alternativas, né, o que é que pode estar trazendo, ajudando a economia para uma retomada, mas há preocupações, como você mencionou, né, em diversos
setores. E você tem preocupação política, você tem preocupação fiscal, tem preocupação de reformas que não foram para frente, que havia expectativa que fossem. Então, assim, tem muita incerteza para o ano que vem, tem uma desaceleração proposital, né, por conta do controle com a inflação, né, mas ainda assim eu acho que teremos não será um ano de recessão, mas será um ano de um crescimento mais baixo, né, e não sei se lá fora essa média de crescimento de emergentes vai ser tão mais elevada do que aqui no Brasil, porque muitos deles também estão com problema de inflação. Não sei se respondi aí ao seu comentário, mas esses são alguns pontos que eu queria ter mencionado. Respondeu sim, professor. A ideia é essa, a gente abrir aqui uma discussão com relação ao tema. Eu teria outro comentário, mas eu vou abrir aqui para o público. Marcos, tem perguntas? Tem sim, professora. Só um Você segundo. vai botar em tela ou vai ler? Eu posso ler aqui. Ou se puder botar em tela, se tiver aí você pode colocar que o professor fica visualizando. Professora, eu não vou conseguir transmitir aqui. Não, tudo bem, você pode ir Eu lendo. pego direto do chat aqui, ok? A primeira pergunta vem de Vicente Costa. O relatório do Doing Business posicionou o estado de Pernambuco como o pior ambiente de negócios do Brasil. Quais os impactos desse relatório nessa recuperação? Então, realmente essa pesquisa ela foi divulgada há poucos meses atrás e eu faço parte de um comitê de desburocratização, né, criado pelo LIDE Pernambuco, com o intuito justamente de facilitar os negócios. E os resultados que essa pesquisa do Banco Mundial revelou coincidiram muito com os resultados de uma pesquisa que nós fizemos lá nesse comitê de desburocratização. Isso é muito interessante, né, mostrando que os problemas são os mesmos, né? Isso é preocupante, né, porque você tem uma necessidade de recuperação econômica e quando você vai olhar dentre os seus pares, né, dentro do Brasil, nós estamos lá em último lugar. Ou seja, o investidor internacional, nacional, se ele puder escolher, levando em consideração esses critérios, ele vai optar por um lugar que seja mais fácil de investir. E mesmo que ele não tenha acesso a esse material dessa pesquisa, né, mas vá vá por conta própria atrás de informações e de como é a burocracia de um estado versus outro, ele vai sentir na pele, né, quais são aqueles estados mais fáceis de se fazer negócio e outros mais difíceis. Então, isso pode sim prejudicar, né, a retomada da economia pernambucana por conta desses motivos que eu mencionei. Agora, um fato importante é que o governo do estado tomou a iniciativa, né, de pegar esse resultado, chamar o Banco Mundial e dizer, olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Tá? Então, é uma iniciativa louvável, importante, e espero que traga frutos positivos, né, à medida que você cria um grupo de trabalho para tentar reposicionar o estado de Pernambuco, né, mais à frente, né, para que ele possa subir alguns degraus aí em termos de facilitação de negócios. Mas sim, é algo bastante problemático. Aproveitando que estamos falando do estado de Pernambuco, eu queria puxar para a última pergunta, também feita pelo Vicente Costa. Tendo Suape como porto melhor posicionado estrategicamente, é possível cogitar que essa recuperação partirá dos setores logísticos, no caso, em referência à parte que você estava falando sobre a recuperação econômica? Sim, o setor logístico ele é muito importante, né? Está dentro do setor de serviços, que representa muito aqui da nossa economia, e, claro, quanto mais investimento e mais negócios você conseguir promover na
logística, você vai trazer, né, consequências, resultados positivos para a atração de negócios. Tá? Então, vez ou outra, a gente ouve de algum investimento estruturador, bilionário, que acontece ali em Suape e que leva sempre em consideração essa questão do posicionamento estratégico de Suape, do estado de Pernambuco, como um distribuidor regional. Né? Então, isso pode e gera empregos, né? Gera renda e traz aí uma retomada importante para a nossa economia. Então, com certeza, é um dos principais setores que podem ajudar na retomada econômica do Estado. Maravilha. Aqui vai outra pergunta da Maria do Carmo Figueiredo Soares. Acho que essa pode se estender aos dois professores. O que o professor acha sobre a taxação das grandes fortunas no Brasil? E qual a taxa atual do Brasil e dos Estados Unidos? Bem, o imposto de renda aqui no Brasil, o teto dele é 27,5%, né? Enquanto que lá nos Estados Unidos é 37%. Então, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, o imposto de renda ele já pega uma camada, pessoas mais ricas pagam um percentual maior. Tá? Então, isso pode ser praticado aqui no Brasil também. Você pode ter isso mais escalonado, né, pegando os mais ricos, né, com tributos mais elevados. A tributação da distribuição de lucros, ela também pode ser algo interessante, desde que você realmente traga uma compensação na tributação do imposto de renda das empresas, tá? Porque senão você vai ter uma carga tributária que já é tão elevada no nosso país, no setor produtivo, vai ter ainda uma maior elevação disso, tá? Mas tributar dividendos de empresas que distribuem dividendos bilionários pode ser algo interessante, desde que você tenha uma compensação com uma redução no imposto de renda das empresas para que essas empresas se tornem competitivas e possam estar sempre reinvestindo o seu lucro, né? Então, se vai nessa direção, eu acho relevante, é interessante para você ter maiores investimentos na economia e a economia possa se desenvolver mais. Agora, simplesmente querer taxar excessivamente as grandes fortunas, isso termina trazendo um resultado negativo. Por quê? Porque esses bilionários que podem ir embora do país muito facilmente, afinal de contas eles têm muitos recursos e podem fazer isso com tranquilidade, eles vão embora, eles vão para outros países onde vão ter uma tributação mais baixa. Então tem que se tomar muito cuidado, né, ao se fazer isso para que você termine trazendo mais benefícios do que prejuízos para o país. E uma última pergunta agora do Gilberto Portela. A taxa de juros elevada diminui a inflação e freia o aumento do PIB. Não existe outra forma de controle de inflação para o Brasil que seja mais viável? Eu acho que existem outras formas de você conter a inflação, mas a taxa de juros não pode ser ignorada. Tá? De repente, você poderia elevar menos a taxa de juros se você tomasse outras atitudes, como, por exemplo, a reforma administrativa que eu mencionei, ela ajudaria o Estado a gastar menos e gastar de forma mais eficiente, certo? Então, na questão do déficit fiscal, ajudaria a reduzir esse déficit fiscal, que, por sua vez, ajudaria a trazer mais tranquilidade, menos incerteza, e aí o câmbio, né, que hoje é muito influenciado por essa preocupação do déficit fiscal, ele não estaria tão pressionado. Então, ele não estando tão pressionado, produtos importados e insumos que são importados custariam menos, que ajudaria na inflação. Então, veja como uma coisa traz impactos, né, em outras. Outro fato importante também, outro ponto importante que deveria ser levado em consideração, é o de uma maior abertura comercial.
Ao você fazer uma maior abertura comercial, você vai reduzir tarifas e impostos de produtos importados, e aí eles vão entrar de forma mais barata dentro do país, ajudando os preços aqui domesticamente a caírem. Só que aí isso tem um efeito colateral. Qual é? As indústrias brasileiras, elas iriam concorrer com esses produtos importados que estão mais baratos, né? Algumas delas iriam se adaptar para se tornar mais eficientes. Veja lá atrás com o Collor, quando isso foi feito, né? Muitas indústrias quebraram porque eram ineficientes e outras indústrias se modernizaram, tiveram ganhos de produtividade. Mas essa abertura unilateral e muito drástica, como o Collor fez, ela não é tão recomendada assim na situação atual que temos hoje. Quando era Collor, era uma situação diferente em termos tributários da que nós temos hoje. A carga tributária hoje é muito mais elevada do que naquela época. Então, essa redução ela teria que vir acompanhada da reforma tributária que eu mencionei, para que os produtos industrializados não tivessem uma carga tributária de 50%, né, que se trabalhasse com valor agregado. E aí os produtos industrializados brasileiros poderiam concorrer de frente com produtos importados, né, porque eles também estariam com custos mais baixos, trazendo competitividade. Tá? Então, é outro ponto importante que poderia ajudar significativamente para que a gente tivesse uma redução na inflação, um controle maior da inflação, sem necessariamente mexer com juros. Outro, que ajudaria muito para que o câmbio não ficasse tão pressionado, é se realmente, efetivamente, tivéssemos aí uma pacificação entre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, em prol do nosso país, né, para que a gente pudesse ter mais crescimento econômico, uma agenda de reformas importantes, que a isso provavelmente ajudaria para que o câmbio diminuísse a sua pressão, né, e aí você tivesse, como eu disse, insumos e produtos importados mais baratos. Então, são algumas medidas importantes, né, mas eu vejo muita dificuldade delas irem para frente, e aí termina restando realmente a única alternativa, que é a utilização da elevação da taxa de juros pelo Banco Central, que felizmente é autônomo. Gostaria só de dar um recado aqui para lembrar a todos que o link para o Forms do certificado de participação na live está fixado aí no chat, tá? Ok, obrigada, Marcos. Professor, muito boa explicação, muito esclarecedor. O senhor quer fazer mais algum adendo? Não, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu estou tranquilo. Acho que foi um bom bate-papo aí da gente. Estou à disposição. Eu deixei lá meus contatos. Queria convidar aí as pessoas que quiserem seguir o meu perfil nas redes sociais para comentar, discutir, criticar, sugerir. Eu sou bem aberto, né? Desde que seja de forma educada, amigável, né? A gente está sempre disposto a discutir, né? E inclusive aprender com as pessoas que estejam compartilhando informações. Isso é muito bom, importante, né? Essa boa fala, esse bom diálogo é importante. A gente está precisando, inclusive, né? Nas redes sociais. Bom, professor, se o senhor não tiver mais nenhuma colocação, o Marcos já finalizou, irei finalizar a live, né? Agradecendo enormemente a sua presença, né? E antes de entrar em maiores detalhes, gostaria de anunciar que durante todo esse mês de outubro teremos nessa plataforma lives interessantes que abordarão temas como o meio ambiente, e teremos a semana de ciência e tecnologia, né?
promovida juntamente com a SBPC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom, em nome da equipe organizadora desse evento, agradeço a presença de todos. Agradecemos enormemente ao professor Écio Costa pela disponibilidade e empenho em estar aqui conosco, repassando conhecimento e abrindo os horizontes para aqueles que se dispõem a assistir essa ótima apresentação, né? Parabenizo e agradeço o Comitê de Mídias Digitais desse canal. Ressalto aqui que são pessoas muito comprometidas. Agradeço ao operador do dia, o aluno do curso de Economia, Marcos Mateus. Tenham todos um excelente final de noite e bom descanso. Obrigado, um abraço. Obrigado, Chiara, pelo convite e estou à disposição. Eu que agradeço, professor. Volte sempre.